Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias estou aqui para trazer um devocional especial para você. Amém? E o tema do nosso devocional hoje é pensamentos impuros. Pastor, pensamentos impuros é pecado? Mas só pensamento, eu só penso e não cometo, eu não faço pecado. É errado. Se for errado, pastor, como que eu faço para me livrar deles? Queridos, o pensamento impuro é todo aquele pensamento no pecado, né? No cometer o pecado. O pensamento impuro é você pensar no pecado. Você viajar naquele pecado, mesmo só com a mente, ele é sim pecado. Então nós temos que entender que se pensamentos impuros é pecado, mesmo que eu não tenha cometido fisicamente o ato, só de você pensar é pecado sim, ok? E eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, de pensamento impuro. Quando Jesus, lá em Mateus 5:28, ele falou assim: vocês já ouviram o que foi dito, não adultere, ou não adulterarás? As pessoas com certeza falaram, sim, ouvimos os mandamentos lá de Moisés. Jesus disse para ele assim, muito bem, eu digo para vocês que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Então, partindo desse princípio, você começa a entender que pecados, ou pensamentos impuros, ele é pecado como se você tivesse já cometido. Assim como o exemplo do adultério. Daí eu falo para você, e agora, pastor? Eu tenho muito dessas situações. Ou eu já passei por essas situações, ou eu passo por essas situações. Como vencer? Como eu posso vencer os pensamentos impuros? Como que eu posso lidar com esses pensamentos impuros? Então eu quero trazer para você, explanar esse texto, né? Esse tema, pensamentos impuros, e trazer para vocês 5 dicas de como você pode eliminar os pensamentos impuros. Ok? Então você vem comigo? Eu quero realmente poder te ajudar nesse dia hoje, nesse devocional, porque quando a gente fala de pensamentos impuros, queridos, não tem ninguém que se salve. Todo mundo está no mesmo barco. E essa palavra serve para todo mundo, do pequeno até o adulto. Amém? Vamos lá? Eu quero mostrar o primeiro texto para você. E antes de eu mostrar esse primeiro texto para você, queridos, claro que eu quero te fazer um convite para você se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe. E se você ouve todo dia já de mim, né? Todo dia fala, pastor, todo dia só fala isso. Você já sabe por quê, você sabe que o YouTube ele vai recomendar mais, se você fizer isso, você vai nos ajudar, né? Sem falar que, indiretamente, você vai evangelizar. Porque você vai compartilhar com alguém na sua casa, você está evangelizando. E, indiretamente, o YouTube vai, por causa de você ter curtido, comentado e compartilhado, ele também vai mandar para alguém. Então você faz parte disso. Amém? Então, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, curta, comente, compartilhe. Vamos lá para o nosso primeiro texto, então, nosso texto base? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, deixa eu colocar na tela para vocês, né? Muito bem, assim. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Esse texto, querido, ele já nos traz aí claramente
que a Bíblia ela vai condenar o pensamento impuro, porque o pensamento impuro ele já é um pecado, como se você já tivesse cometido. Mas o livro de Provérbios também, 15, 26, eu vou colocar na tela para vocês, ele também nos traz aí um direcionamento. Os pensamentos dos maus são detestáveis para o Senhor, mas as palavras agradáveis são puras. Então aqui a gente já entendeu, pastor, já entendi então que Deus odeia isso, como odeia vários outros pecados. Deus odeia pensamentos impuros. Tá, pastor, e eu estou nessa lista aí de pensamentos impuros. Ou muitas vezes a pessoa acha assim, mas eu não tenho pensamento impuro. Daí eu falo para você assim, como que está a sua mente? Como que fica a sua mente diante de uma tentação, diante de uma situação? Como que está a sua mente quando você ouve músicas? Ou quais músicas você tem ouvido? Quem tem sido as suas companhias, seus amigos? Que tipo de música você tem ouvido? Que tipo de programas de televisão você tem assistido? Queridos, é relativamente fácil você entender e perceber o tipo de pensamento de uma pessoa, mesmo sem talvez você conhecer a pessoa na sua intimidade. Se você convive um pouco com aquela pessoa, os atos delas, as atitudes, os atos, as palavras que saem da sua boca, diz exatamente o que a pessoa tem pensado. E a Bíblia, querido, ela nos mostra que nesses últimos tempos isso ficaria evidente, muito claro para nós. E para isso eu vou lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 5, e você vai ver tudo isso, todo esse emaranhado de sentimentos, e você fala assim e você responde para você mesmo: será que eu tenho sentido tudo isso? Porque se você tem sentido alguma das coisas que eu vou mostrar aqui agora para você, isso mostra que você tem tido pensamentos impuros. Porque quando a gente fala em pensamentos impuros, a pessoa só pensa na sexualidade, no adultério, né? Desejar as coisas dos outros. Não, é muito além disso, olha só. Vou colocar para você aqui do verso 1 ao verso 5. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afastem-se destes também. Você viu só? São sentimentos que todo ser humano, queridos, em alguma área, ele vai estar, muitas vezes ele está vulnerável. E através desses sentimentos, dessas atitudes, faz com que gere nele pensamentos impuros, pensamentos impróprios, ou mesmo pensamentos negativos, pensamentos que não condiz com aquilo que Deus se agrada. Amém? Ali, agora eu já abri o leque, né? Já dei aquela abertura no leque e agora você vai poder dizer: e agora, pastor? Eu acho que eu tenho pensamento impuro também. Porque pensamento impuro não é só desejar a esposa do próximo, o marido do próximo, ou qualquer coisa que seja do próximo. A impureza, os pensamentos impuros, ele vai além disso. Ele vai além disso, como nós vimos aqui em 2 Timóteo 3, verso 1 a 5. Mas ali eu analisei, fiz uma autoanálise, e agora, pastor?
Como me livrar desses pensamentos impuros? Como vencer? Como lidar? Então, vamos lá que eu vou mostrar para você como lidar na Bíblia, dando 5 dicas para você lidar aí com os pensamentos impuros. Tá bom? Então vamos lá. Primeira dica. Proteja o seu coração. Ok? Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Um texto super conhecido, mas importante para você poder vencer e aprender a lidar com pensamentos impuros. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Se você guardar o seu coração dos pensamentos impuros, você já consegue fazer muita coisa. Você já consegue guardar, se desviar daquele pensamento impuro, guardando o seu pensamento, né? Você guarda. Quando fala coração, está falando da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções. Se você consegue fazer isso, né, guardando o seu coração dessas situações, com certeza você vai ter uma vida muito melhor, uma vida mais tranquila, mais confortável. Tá, mas a dica 1 ainda talvez não te ajude tanto, mas ela já te dá aí uma visão. Guardar o meu coração, quando eu pensar, vem aquele pensamento impuro na minha cabeça, eu guardo, tento fugir, tento assobiar, tento olhar para as nuvens, né, olhar para o carro, né, contar de 1 a 10, sei lá. São estratégias, queridos. Vou lá falar o Salmo 91 de cabeça, né? Vou falar um verso lá da Bíblia. Tudo isso são táticas que você pode usar, ok? Para guardar e proteger seu coração. Segunda dica: siga os passos de Jesus. Agora, vamos entender uma coisa. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim, ó: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, a gente sabe que o coração, ele muitas vezes vai tentar te enganar. Você vai tentar guardar o seu coração e o seu coração vai tentar te enganar. Não, mas é só um pensamentinho aqui, um pensamentinho ali. Isso é uma doença do coração, que é a falha, é o pecado, né? O pecado adâmico de Adão e Eva, que está enraizado no nosso coração, e ele é incurável. Até Jesus voltar, até nós, né, mudarmos esse corpo pecaminoso por um corpo de glória, vamos dizer assim, né? A gente vai ter que saber lidar com o nosso coração. E a Bíblia diz que existe uma doença no nosso coração que é incurável. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar nos passos de Jesus. Se o meu coração é enganoso, em quem que eu tenho que confiar? Nos caminhos do Senhor Jesus, nos passos do Senhor Jesus. Não vá se guiando, porque muitas pessoas falam assim: faça o que está no teu coração, realize o desejo do teu coração. Não faça isso. Eu repreendo você em nome de Jesus, não faça isso. Por quê, queridos? Porque o coração é enganoso. Guarde esse texto de Jeremias 17:9. Cada vez que sua cabeça tentar ter aqueles pensamentos impuros, o coração enganoso, doente, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu ando nos caminhos do Senhor. Amém? Então, substitui a questão de siga os desejos do teu coração por siga os caminhos de Jesus. Siga os passos de Jesus e não do teu coração. Terceira dica. Entregue seus medos e ansiedades ao Senhor. Os pensamentos impuros geram medos, geram ansiedade, geram depressão, geram um monte de doenças.
Então, o que eu tenho que fazer? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, vai nos trazer uma orientação, carta de Paulo aos Filipenses. Apóstolo Paulo foi o que mais falou sobre a mente humana. Ele foi o que mais falou sobre a mente humana. E ele está dando uma dica aqui poderosa de como você pode vencer os pensamentos impuros. Olha lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, súplica e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. O apóstolo Paulo aqui ele já dá uma chave poderosa para você vencer os pensamentos impuros. Oração e súplica. Qual a diferença? Oração você pode fazer com a sua mente. A súplica já é ditado, já é falado, já é gritado. E a ação de graças é agradecimento a Deus por tudo que Ele fizer na sua vida. Então, se faça conhecido isso diante de Deus. Tá? Coloque diante de Deus a sua oração, a sua súplica, coloque ali o seu agradecimento, invista em oração. E isso vai fazer com que você esteja mais próximo de Deus. Orar é se aproximar de Deus. Você vai se aproximar mais de Deus e com certeza você vai ver a redução, uma redução drástica nos pensamentos impuros. Essa terceira dica que o apóstolo Paulo dá é algo drástico. Ele é assim, é uma atitude drástica para você reduzir drasticamente os pensamentos impuros. Mas também dentro dessa terceira dica, eu também quero trazer Isaías 26, 3 e 4. Isaías capítulo 26, verso 3 e 4, que diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ok? Então aqui ele mostra claramente que Deus ele vai te guardar. Se você pegou Filipenses 4, 6 e 7, entendeu que tem que orar, tem que suplicar, tem que agradecer a Deus. Você fazendo isso vai acontecer o quê? Deus vai guardar você, cujo propósito é manter você firme. Firme do quê? Dos pensamentos impuros. Ok? Então, pega essa terceira dica, porque ela é poderosa. E agora nós vamos aumentando o nível. Você viu que nós começamos num básico ali, né? Guarde ali, proteja seu coração, siga os passos de Jesus. Agora a coisa está ficando mais prática. Está ficando mais profunda. Quarta dica. Cuidado com o que você vê e com o que você escuta. Queridos, muitas vezes tem gente aí assistindo um monte de filme de terror, né? Netflix da vida aí, tem um monte de séries aí. Tem séries boas, mas tem séries que é só demônio. Novelas dessas redes abertas aí, só demônio. Só é demônio, espiritismo, encarnação e... Você já entendeu? Não vai te agradar em nada. Isso só vai gerar você ter pensamentos impuros. Por quê? Porque existe uma influência. No que você vê e no que você ouve, te influencia. Tudo que você vê e o que você ouve te influencia, queridos. Então tem que tomar cuidado. Se vai me influenciar, se vai causar algum dano na minha vida, eu tenho que parar. Olha o que diz Salmo 101, verso do 1 ao 4. Bem interessante esse texto aqui com relação a isso, tá, queridos? Com aquilo que você vê e com aquilo que você escuta. Olha só. Cantarei a tua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade. Quando virás a meu encontro, dentro da minha casa,
Viverei com um coração íntegro. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso. Não quero envolver-me com o mal. Você percebeu, queridos? Tem uma parte aqui que é muito interessante, que diz que ele viverá com o coração íntegro e que ele não olhará com aprovação, ou seja, ele não vai assistir, não vai ouvir nada como se aquilo fosse normal, aprovando, isso é coisa do mundo, coisa normal, coisa da evolução humana. Não. Olha o que diz. Perdão. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis. Então aqui diz muito claramente, com tudo aquilo que chega na nossa casa, na internet, no smartphone, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu tenho visto, com o que eu tenho ouvido. Isso pode me influenciar e pode me gerar pensamentos impuros. Pensamentos que vai me levar a pecar. Ok? Mas vamos lá. Quinto e último. Fuja das más companhias. Fuja das más companhias. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você tem más companhias que você sabe que é totalmente fora da curva, e quando eu falo fugir das más companhias, que não é você não ter amizade com ninguém, não é você agora se isolar do mundo, é fugir das más companhias, andar com quem realmente é infiel, com quem aprova tudo, acha que tudo é normal, e você sabe que não é. Então fuja. Fuja da associação dessas pessoas. Ok? E a conclusão que nós tiramos dessas cinco dicas para você vencer os pensamentos impuros. Primeira coisa, queridos, você tem que entender que os pensamentos impuros é como se fosse uma semente. As amizades, as músicas, o que você assiste, aquilo que você vai alimentando no seu coração, são sementes. E essas sementes, uma hora, pode dar frutos. Livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, fala da lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você colherá. Ok? Mas o último texto que eu quero deixar para você, para que nós possamos encerrar aqui hoje, é Filipenses, capítulo 4, verso 8, e esse eu peço que você preste muita atenção, que diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pense nisso. Amém? Então, o que nós devemos pensar? Nós devemos pensar em coisas boas, que tenham virtudes. Assim eu venço os pensamentos impuros. E eu quero convidar você a hoje, a você se colocar na presença de Deus, a você pedir perdão ao Senhor pelos pensamentos impuros, a você se alinhar com Deus para que você não venha mais ter esses pensamentos impuros e você tomar essas dicas na sua vida para que você possa se alinhar e andar em santidade. Afinal de contas, Deus diz assim: sede santos como eu sou santo. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia, Pai, esse dia abençoado na presença do Senhor, e colocamos diante do Senhor também todos os nossos pensamentos. E queremos pedir ao Senhor a força, o fortalecimento, a direção, para que nós possamos guardar nossa mente, guardar o nosso coração de todo pensamento impuro, Pai.
Que nós possamos pensar no que é do Senhor, naquilo que nos fortalece, naquilo que nos traz virtude, naquilo que é bom, agradável ao Senhor. E não pensar em coisas impuras, coisas que podem desagradar e entristecer o Senhor. Guarda-nos, meu Pai, de todo pensamento impuro. Guarda-nos nesse dia em tudo aquilo que nós formos fazer. Guarda a nossa casa e nossa família debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.